Boa noite a todos, caros irmãos, caros amigos. Dizer a todos que é sempre a satisfação reencontrar com vocês aqui, nessa casa onde nós aprendemos a tanto amar. Nessa casa onde nos facilita o conhecimento do Evangelho. Nesta casa, aonde exercitamos esses ensinamentos. Nesta noite nós vamos trazer, nos oportunizar de aprender do livro terceiro das Leis Morais. Leis Morais essas que já foram apresentados 2 temas. A primeira lei que nos faz a compreensão da lei maior, que é a lei do amor, ou a lei divina, ou a lei natural, simplesmente é uma necessidade de a gente compreender as coisas mais difíceis que possamos, através de regras, através de leis. Kardec, através da sua sapiência, do qual nós devemos toda essa filosofia de vida que nós adquirimos através do conhecimento do livro dos Espíritos, nos oportunizando a conhecer o caminho mais breve. Não vou dizer o caminho do atalho, mas é um caminho facilitador. Que nós possamos buscarmos inicialmente na lei de adoração. Através, qual o objetivo dessa lei? Qual o tipo de adoração? Se é adoração interior, se é adoração exterior, qual é a mais válida? Nós ainda temos também questionamentos como as vidas contemplativas, as vidas desses irmãos que renunciam ao convívio social, que se internam em mosteiro, que se internam em si próprio, através de meditações, e não cumprem o papel do amor, o amor do convívio, que é a necessidade que o ser humano ainda precisa para desenvolver. Nós ainda vamos falar sobre as preces, sobre o politeísmo e sobre os sacrifícios dessas adorações. Esperamos que a gente possa ser breve e buscar o entendimento dentro de uma ótica mais proveitosa. O ponto de partida que eu encontrei para trazer essa noite nesta reflexão, eu encontrei através da evolução do progresso religioso, ou seja, a evolução do progresso da humanidade. Para cada época foi necessário os entendimentos, as leis de Moisés, bem antes, quando os homens ainda moravam nas cavernas, que tinham aquela necessidade de ter o temor a um Deus supremo, ao seu superior. Porque como nós sabemos que a adoração é um sentimento inato, que é um sentimento humano que nós trazemos desde as épocas do homem primitivo. Então, essa evolução do pensamento, ela é quem vai nos dar essa abordagem deste tema. E eu trouxe para vocês, inicialmente, eu busquei, dentro da evolução agora mais próxima de nós, eu trouxe um diálogo
inicialmente entre Rabindranath Tagore, um indiano de Calcutá, nascido em 1861. Ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura, dialogando com Albert Einstein. Albert Einstein, aquele físico matemático alemão de origem judia, que, conforme também nós sabemos, que foi ganhador do Prêmio Nobel da Física em 1921. Então, praticamente, eles eram contemporâneos. Só que Rabindranath Tagore, ele era um hinduísta. Ele acreditava nos manuscritos védicos. Ele, aparentemente, ele tinha um grau de conhecimento religioso muito grande. E Einstein não. Einstein era compreendido como um ateu. Mas que o Deus que Einstein pregava naquela época, nos meados do século XX, ele pregava o Deus cósmico, o Deus universal. Enquanto Tagore não. Tagore pregava esse Deus mais próximo da humanidade, o Deus mais humano para aquela época. Então, em certa oportunidade, Einstein chegou para Tagore e disse: Tagore, eu sou mais crente a Deus do que você. E Tagore ficou sem compreender como é que um rabi, um conhecedor da religião profunda, conhecia o Deus que era necessário para aquela época. E Einstein levou esses questionamentos, do qual eu encontrei num livro aqui num sebo maravilhoso. São 30 questões entre Rabindranath Tagore e Einstein. E esse livro eu comecei a emprestar de tão bom, e alguém me levou e talvez fez essa propagação da qualidade desse livro e não mais me devolveu. Mas eu ainda vou procurar e vou terminar, porque era um livro tão polêmico que eu tinha vontade de concluir no estudo. Mas eu sozinho não tinha como entender o Deus, esse Deus, beleza do universo, esse Deus cósmico, eu não tinha. E comecei a emprestar às pessoas, e as pessoas conversavam comigo certas coisas. E de fato eu sabia que não, e eu fiquei entendendo que eu não sabia de nada do livro. Mas não concluí esse estudo, mas se tiver a oportunidade, é um bom cabedal de conhecimento desse Deus. E para ilustrar essa noite, nós temos também trazer aqui um diálogo de um professor universitário, nos inícios do século XX, mais ou menos no início do ano de 1900. Roberto Einstein, ele estava na faculdade em Berlim, na Alemanha, já um universitário renomado. E sempre no meio universitário, tem aqueles professores que sobressaem mais, né? Então, certa oportunidade, chegou um professor renomado e chegou para a classe durante uma conferência com vários universitários. Esse professor desafiou os alunos com as seguintes perguntas. O professor disse dessa forma: Deus criou tudo o que existe? Sempre tem um aluno que se precipita um pouco nas respostas. Um aluno ficou reflexivo, o aluno pegou e perguntou: professor, Deus criou tudo. Perguntou novamente o professor. Deus criou tudo mesmo? E o rapaz voltou a responder: sim, Senhor.
professor queria exatamente esse tipo de condição para alimentar aquela condição que ele queria externar. E ele disse: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E partindo do preceito de que nossas almas são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O aluno jovem não tinha maturidade ainda para responder aquelas questões premeditadas. Foi quando o jovem se calou e não tinha argumentos para tal resposta. O professor ironizou nessa conferência, mas ele não sabia que naquele momento surgiu exatamente o Einstein. Professor, dê licença. Posso fazer uma pergunta, professor, ao senhor? O professor disse: lógico. Lógico, foi essa a resposta que o professor, muito seguro, se achava. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta mais tola, menino. Claro que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? Aí Einstein fez a seguinte resposta. Com certa imponência, ele respondeu. Einstein respondeu da seguinte forma: de fato, professor, o frio... Não, ele disse: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência do calor. Todo corpo ou objeto é suscetível ao estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. E ele foi acrescentando as suas argumentações. E ele disse ainda: o zero absoluto e a ausência total e absoluta do calor, todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir. Mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos quando não temos calor. O professor ficou calado, o rapaz voltou a perguntar de novo: professor, existe a escuridão? O professor já indagando assim, já inquieto. E o professor já não queria mais estender no diálogo, né? Aí ele disse: claro que existe. Aí o estudante respondeu: novamente o senhor cometeu outro erro. Se calcula um professor universitário, um bichão daquele da faculdade, numa conferência, ser desafiado pelo aluno. Aí Einstein disse: a escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência da luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols ou Nicholas para decompor a luz branca nas várias cores de que está imposta, com seus diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. E assim continua Einstein. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço, não é assim. Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente o jovem perguntou ao professor: professor, o mal existe? Certo de que para esta questão o aluno não teria explicação. O professor respondeu: claro que sim. Lógico que existe. Como disse desde o começo,
vemos estupros, crimes e violência no mundo todo. Essas coisas são do mal. E assim Einstein respondeu. Com um sorriso no rosto, o estudante respondeu: o mal não existe, Senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. O mal não é como a fé ou como o amor, que existem como existe o calor e a luz. E assim ele foi dizendo, o mal é o resultado da humanidade. A humanidade de não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio, quando não há calor, ou a escuridão, quando não há luz. O que é que nós... Você diz, tu está endoidando. Tu veio falar aqui de adoração, vai falar de arte, vai falar em agora, vai falar em tudo. Em que é que a gente vai chegar aqui? Porque a adoração não é uma regra que a gente pode seguir. Cada um tem a sua condição. Tem aqueles que fazem adoração fervorosa, tem aqueles que têm a fé inabalável, tem aqueles que têm a fé cega. Então a adoração é tudo isso aí. São conceitos que nós buscamos para compreendermos ou buscarmos a essência do amor, que é a lei divina que a gente perguntou lá na frente. Então Kardec, com toda a sua classe, perguntou aos espíritos: em que consiste a adoração? E os espíritos superiores responderam: é a elevação do pensamento a Deus, por meio da adoração, que a alma se aproxima dele. Então a adoração em forma de prece. Toda vida que nós entramos em prece, nós alimentamos a fé e nós nos aproximamos do Supremo Divino. Que seja o de Tagore, que seja o de Einstein. Que cada um de nós possamos sempre ter esse alimento. Porque a adoração, ela é um sentimento próprio, ela é um sentimento nosso. E Kardec vem nos dizer que nunca houveram povos desprovidos de qualquer sentimento de adoração. Pois nunca existiram povos ateus. Se a gente começar a prestar atenção, a gente começa a estudar a humanidade, a gente começa a estudar as civilizações, a gente vê que não existem civilizações de ateus. Existem pessoas com um pensamento ainda equivocado, porque ninguém é ateu. Porque se ele tem adoração nesse sentimento inato humano, ele um dia vai florar. Ele ainda pode estar sendo alimentado pelo orgulho e não ainda se flexionar dentro da humildade, dentro dessas práticas, para que possa buscar o Deus interior dele. E qual o objetivo da adoração? O objetivo da adoração, conforme Kardec vai nos dizer, que existe a adoração interior e a adoração exterior. Ambas são úteis. Porque muita gente, às vezes a gente vê aquele povo, os muçulmanos, aqueles povos que, os fariseus, que saía das sinagogas, que ficavam rezando, ou como a gente vê até hoje, nas praças públicas, fazendo aquelas adorações, como uma verdadeira prática social. Claro que qualquer convívio nosso é uma prática social. Mas Kardec, o Espiritismo, vai nos dizer que a melhor maneira de nós nos colocarmos em prece é no silêncio, é com nós mesmos,
E Emmanuel, através do livro Pensamento e Vida, vai nos dizer que essa transformação não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Mas que nós busquemos, sempre através dessa adoração nossa, encorajar o próximo. Porque quem pratica a adoração ou a prece, ele dá um bom exemplo, ele está com a mente ocupada. E Kardec ainda vai nos dizer que Deus prefere os que adoram no fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aquele que só aparenta a piedade é um hipócrita, dá um mau exemplo. Temos que termos a intenção e a boa vontade. É a verdadeira prática de nós fazermos as nossas preces. E Kardec ainda nos vai dizer que a adoração compartilhada é preferível à adoração individual. Por quê? Porque os homens, como nós estamos aqui numa assembleia, nós estamos aqui reunidos como uma comunhão de pensamentos e sentimentos. Eles têm mais força para atrair os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas nós temos ainda uma grande vantagem. Kardec vai nos dizer que mais nem por isso penseis que a adoração particular seja menos eficaz, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então que nós temos uma atividade aqui, nós espíritas, que é muito necessária para todo o nosso lar, para todas as nossas casas, que chama o Evangelho no Lar. Casa do Caminho tem uma equipe de instalação desse Evangelho. Aqueles irmãos que porventura tiver necessidade de dar início ou que já não estejam fazendo o Evangelho no Lar, que mesmo que faça só, que mesmo que faça com a esposa, que mesmo que faça com a família, o importante é que faça, porque aquelas vibrações que rodeiam a nós, aqueles sentimentos que a gente tem de perturbações, que a gente chama de obsessores, e que a gente precisa um melhoramento para proteger a psicosfera do nosso lar, todo através do Evangelho. O Evangelho no Lar só basta uma vez por semana, meia hora, a gente lendo, interagindo, conversando com Jesus, alimentando o nosso corpo espiritual. Você está ajudando a si e ao próximo, está compreendendo a mensagem do Cristo, que nos diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Então, tanta essa eficácia que nós estamos aqui em comunhão, como só nós somos úteis. Mas claro que ele diz que a gente em reunião, ela tem um clarão aqui em cima que ilumina todo esse bairro. Apesar dessa prece, dessa adoração, Kardec vai nos questionar sobre a vida contemplativa, que a gente acabou de... No início nós falamos. Kardec fez a pergunta seguinte, na pergunta 657, ele perguntou: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nem mal e só pensando em Deus, tem algum mérito a seus olhos? Olha o que ele diz: não fazendo mal e só pensando em Deus. O que foi que os espíritos superiores responderam? Responderam que não tem mérito nenhum, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. É até uma palavra forte, mas foi a palavra que os espíritos responderam a Kardec. E assim os espíritos disseram que, além disso, não fazer o bem já é um mal.
Deus quer que pensemos nele, mas que pensemos não só nele, pois deu aos homens os deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada digno de méritos aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal, inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá conta do bem que não houver feito. Certa oportunidade, eu tenho amizade com pessoas, às vezes, que gostam de ir para esses retiros que ficam em meditações, reflexões, que ficam no silêncio, que vão buscar o interior próprio, que vão se encontrar com Deus. E ele, Gildo, vamos fazer, nós temos Jomar, lá em Natal, nós temos outro canto, vamos, vale a pena, são 3 dias de verdadeiro silêncio. Aí eles dizem logo, já faz uns 10 anos que eu vou. Aí eu disse, qual é a melhora que você sente? Rapaz, saio de lá muito aliviado. E o que é que você faz após? Qual é a reflexão que você faz de ensinamento? Não, eu passo o dia todo em silêncio. Então não basta só a gente meditar. Não basta só a gente contemplar. A gente tem que buscar a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Foi o que Santo Agostinho nos diz. Santo Agostinho diz que nós devemos fazer nossas reflexões diárias. Para saber o quê? Para saber se nós magoamos alguém, para saber se nós fomos úteis, e para saber o que deixamos de fazer, que ele nos cobra isso ainda. Então, que não bastamos a gente ficar na ociosidade, não. Nós precisamos compreender por que estamos ali nessa condição. Nós temos ainda aqui quando Kardec, e que a gente até não compreende, sobre o politeísmo. E Kardec perguntou, o politeísmo, conforme nós sabemos que o politeísmo é aquela ideia de diversos deuses, aqueles deuses simbólicos, que começaram com rocha, depois com vegetais, depois com animais, depois com idolatrias, né? E o homem até hoje ainda tem muitas idolatrias. Tem religiões que têm verdadeiros, você entra dentro da casa deles e você confunde com a igreja. Um tanto santo dentro de casa e tudo, e querendo que ele seja o protetor. Eu ia olhar se eu tinha tempo, mas eu vou contar uma história de Santo Antônio. Essa história a gente acha que os espíritos superiores já estão realizados, já não tem necessidade de trabalhar tanto quanto a gente. Mas Santo Antônio vinha verificando o pedido de uma família nos longínquos tempos. Pedido sempre o mesmo pedido. Então Santo Antônio chamou o anjo da guarda dessa família, o anjo familiar, e disse, dá para a gente fazer uma reunião na noite para a gente ver como é que está essa família. E assim, os espíritos que não são os anjos guardiões nossos, e os espíritos familiares, organizaram aquela visita de Santo Antônio a essa família. Quando chegou lá na casa dessa família, a família muito pobre, uma vaquinha presa no curral. Pai, mãe, o casal, 2 filhos e 2 netos. Todos vivendo em função dessa vaquinha. Muito cedo o homem ordenhava a vaca. A moça ia fazer os queijos. O pai ia vender. A mãe ia limpar, lavar, porque era a única renda que essa família tinha. E quando o Santo Antônio chegou na casa dessa mulher para visitar, a primeira coisa que chegou foi na sala. Arruma de imagens. A de Santo Antônio era maior.
que eles também eram devotos de Santo Antônio e faziam mais pedidos a Santo Antônio. Então Santo Antônio ficou meditando tanta pobreza, tanta ociosidade. E ficou pensando como é que poderia ajudar aquela família. Todos aqueles pedidos encaminhados. Santo Antônio chamou assim os espíritos e disse: abra aí o curral e solta a vaquinha aí. Mas é claro que é uma história, que o espírito não ia fazer isso. É uma história figurativa. Os espíritos abriram o curral e Santo Antônio empurrou a vaquinha e jogou a vaquinha lá de cima do morro para baixo e matou a vaquinha. Quando foi no outro dia, a família se acordou para ordenhar a vaca. Cadê a renda familiar? Pronto, a renda familiar acabou-se. Será que nós não estamos precisando, às vezes, desse empurrão? Porque a partir daquele dia que esses espíritos protetores tiraram a vaquinha do sacrifício que ela era sendo ocasionado, que a família tinha se sustentado na preguiça. Então, com a perca desse patrimônio, eles tiveram que ir para o trabalho. E assim, com um determinado tempo, Santo Antônio, quando chegou lá, a família estava toda estruturada. O casal, os pais estavam vivendo bem, os filhos já estavam nas suas casas e nos seus lares, constituindo uma verdadeira família. Então, que nós também possamos pedir ajuda aos bondosos amigos espirituais, aos nossos evangelizadores, aos nossos anjos guardiões, para que diante da nossa ociosidade a gente possa dar aquele estalo que nos conduza para o caminho de novo do progresso, que é uma das leis que vão ser estudadas. Então, esse politeísmo que a gente, voltando através da imagem de Santo Antônio, Kardec vai nos dizer se foi oportunizado para a humanidade esse politeísmo, essa crença em diversos deuses, nesse pensamento do Deus único que é agora que nós temos no monoteísmo, que conforme nos idos de Jesus Cristo já existiam tribos monoteístas. Então, ele foi dando, através desse progresso do pensamento religioso, essa condição. Toda vez que eu venho aqui, eu gosto sempre de trazer livros que a gente faça reflexões do cristianismo, que a gente pegue da primeira página. É claro que nem todos têm a mesma ótica, porque não adianta só estudar. O Espírito da Verdade vai nos dizer qual o primeiro ensinamento. Primeiro ensinamento do Espírita é amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Então, em primeiro lugar, nós devemos amar. Mas para nós vivermos bem, nós precisamos da instrução, nós precisamos ler, nós precisamos nos reformar, nós precisamos buscar o entendimento, nós precisamos ser uma referência cristã. E eu trago para você, conforme nós sabemos que Dinarte toma de conta ali da livraria, esse livro aqui, A Grande Espera, é um dos romances, porque antes de eu ler um livro, eu entro lá no Google, né, e faço uma sondagem de que tipo é o livro. E esse livro é considerado uma das literaturas espíritas de maior profundidade da época que Jesus vivia. Explicando, a um dos essênios diz que Jesus
naquele período da sua infância, foi estudar com os essênios. Só para não se aprofundar no livro, ele diz que é um verdadeiro equívoco. O que Jesus precisava aprender com a humanidade? Jesus não precisava aprender com ninguém. Jesus veio para servir. E neste livro só, nesse encontro, nesse drama aqui, está convivendo juntos Bezerra de Menezes, Caibá Schutter e Eurípides Barçanufo. Porque esse livro aqui foi a única obra de Eurípides Barçanufo. Ela é psicografia pelo médium Corina Novellino. É uma obra espetacular. Todo mundo que eu converso, como Sérgio Salles, como Alice, como Couto, já indiquei também a Marcelo, todos dizem que é uma obra espetacular. Como assim é todas as obras literárias do Espiritismo? A gente tem que buscar esse conhecimento, mas sempre sendo vigilante nos sacrifícios, na nossa reforma íntima. Aprender é necessário. O conhecimento intelectual, mas o conhecimento moral, ele tem que seguir junto. E assim foi o progresso da evolução do pensamento religioso evoluindo. Mas diante disso aqui, a gente também ainda viu etapas da humanidade, fazendo muitas promessas e sacrifícios, sacrificando o seu próprio corpo em nome de Deus. Desde os meados de Moisés, conforme a gente se lembra daquela maneira que Moisés entregou o corpo do seu filho primogênito Isaque e entregar a Deus. Era um sacrifício ainda do amor infantil. Mas hoje a gente ainda vê prática, vê menos dentro do ciclo católico, dentro do ciclo cristão a gente vê menos. Mas até bem pouco tempo a gente via as promessas extravagantes. A pessoa saía de Nova Betânia para assistir a festa de Santa Luzia de joelho. Com que condição chegava em casa? Qual o melhoramento moral que ele tinha? Então assim, o homem ele foi progredindo e tem necessidade desse progresso. Então, para encerrarmos, nós temos a última parte que é sobre as preces. Sobre as preces já dava outra palestra. Conforme nós vimos aqui, uma palestra de Maico Montenegro, sobre a oração do Pai Nosso. E até hoje eu ainda me lembro da palestra dele. Eu ainda não tenho capacidade de fazer tanto aprofundamento em tantas palavras bonitas. Mas nós podemos, dentro da condição de cada um, fazermos a nossa prece. A prece, como Jesus nos ensinou, nos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E que possamos levarmos todos esses ensinamentos no reencontro contigo, onde possamos ser sempre um mensageiro de ti, Senhor, e que sejamos conduzidos no caminho da vida, nos dando sempre a força, a coragem e a tranquilidade para o retorno das nossas casas e as lutas de cada dia. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muita paz a todos.